Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Começa agora o nosso podcast Moacir Cabral. Nesse primeiro episódio, um tema que certamente é do interesse de todos. Depressão, ansiedade, outras neuroses. O que é que está impactando tanto na vida do homem? Nós convidamos nesse primeiro episódio o psicólogo Natan Barbosa. Além de psicólogo, ele é pós-graduado em teoria psicanalítica. Para começar, nós queremos fazer um agradecimento todo especial aos nossos patrocinadores. A Ecomix Gestão Ambiental, Instituto Ecovida, CDL Cabo Frio, Barbearia Boulevard e Shopping Canal. Apoio Folha dos Lagos. Podcast Moacir Cabral, em conexão com o mundo. E então a gente vai, nesse primeiro episódio, esse bate-papo com Natan Barbosa, psicólogo, como falamos. E na primeira pergunta a gente fala em números. Ou seja, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós temos hoje no Brasil quase 6%, 5,8% da população acometida de depressão, e o que dá aí cerca de 11,5, 12 milhões de pessoas com esse problema mental. O que é que tanto contribui para essa realidade, Natan? Moacir, agradeço demais o convite. Importante a gente dizer sobre esse tema, tentar destrinchar um pouco, tirar o tabu que existe em relação ao suicídio, né? Mas em relação à tua pergunta, eu acho que antes de mais nada a gente precisa dizer que é uma questão multifatorial. Então, significa que nunca é apenas uma coisa que leva um sujeito a tirar a sua própria vida. É sempre mais de uma coisa, porque nós somos pessoas, né, que estão ali transpassadas por situações da nossa vida, relações e tudo mais. Então, a gente sempre tem que manter a ciência de que há uma dinâmica subjetiva nesse sujeito, né? Mas eu posso destacar aqui duas coisas. Acho que, na minha análise, a questão do trabalho e da renda são coisas indispensáveis para a gente dizer sobre a relação do sujeito e o que acomete ele em relação à depressão, a retirar a própria vida, né? Trabalho e renda. Não à toa, acho que São Paulo é o estado que está muito à frente em relação ao suicídio no país, né? E é curioso porque as pessoas que tiram a própria vida, pelo menos na capital de São Paulo, e aí são os dados que eu trouxe, que são coisas mais bem refinadas lá em relação à estatística, a dados, é o seguinte: você nota uma taxa de suicídio muito maior nas regiões de maior renda e, portanto, também de regiões que são pessoas que têm uma estabilidade a partir do seu trabalho, da sua renda. E lá nessas regiões a taxa de suicídio é maior. Isso para indivíduos que estão na idade adulta, então tem um recorte etário aí interessante. Quando você diminui a faixa etária, você começa a perceber que as taxas de suicídio são maiores nas periferias. E então significa que jovens estão mais propensos a retirar a própria vida, e não somente jovens, mas jovens que estão morando na periferia. O que a gente pode, né, analisar a partir disso daí? Significa que, enquanto o ser humano, enquanto a pessoa adulta está ali, às vezes em relação ao seu trabalho e sofrendo a partir dessa dinâmica que existe com o trabalho dela, fora desse espaço, fora dessa realidade, existem jovens que estão desamparados. Então há um recorte etário nesse sentido. A gente precisa, como eu disse, a gente precisa ver a partir da individualidade, da subjetividade desse indivíduo. Quando a gente está atendendo uma pessoa na clínica, a gente vai pedir para ele falar qual é a relação que ele tem com os determinados espaços que ele convive. Então, qual é a relação que ele tem com a família, qual é a relação que ele tem com o trabalho, e por aí vai. Então, em relação a dados, eu acho interessante a gente falar o seguinte. Quando você diz que na periferia os fatores são diferentes das classes mais altas, quais são os fatores predominantes nessas classes mais altas? Seria o uso de droga, o uso do álcool? Isso está em jogo em relação aos fatores de risco, só que pelo recorte que eu acho importante trazer é a questão da relação do sujeito com o trabalho dele.
Então a gente pensa no mundo, a gente está falando de capital de São Paulo, grande cidade, né, um mundo corporativista, então o sujeito que está ali dentro desse mundo na relação de trabalho, ele sofre. E aí o sofrimento desse sujeito nessa dinâmica pode ser pensado a partir de um recorte neoliberalista para dizer o seguinte, olha, hoje a gente vive numa dinâmica na qual os sujeitos estão uns contra os outros, no sentido de que, olha, eu preciso me defender dentro do meu trabalho, olha, o meu chefe está falando para que eu produza mais, para que eu tenha uma relação com o meu trabalho de total dedicação, devoção, senão eu perco esse meu trabalho. Então isso faz com que o sujeito que está empregado, que tem uma renda média, boa, ele sofra por esse sentido, por esse fator. Já na juventude, é uma juventude que está desamparada justamente porque está sem emprego, né? Justamente porque está ali às vias das suas demandas de tentar se colocar no mundo enquanto sujeito, um sujeito que tem um lugar, bens e que tem uma estabilidade. Então ali, na periferia, quando você afasta do grande centro, você vai para uma faixa etária mais jovem e que está retirando a própria vida por uma dinâmica diferente. Quando eu digo multifatorial, é por isso, da relação do sujeito com a que ele vive, né? Você pode ter dois fatores diferentes que faz com que a pessoa retire a própria vida. Então, quando a gente está na clínica, a gente faz um recorte individual e pede para que essa pessoa fale sobre o relacionamento que ela tem, a relação que ela tem com essas coisas. Mas de uma forma geral, como você colocaria, se falássemos em 3 fatores principais que impactam a saúde do ser humano? 3 fatores principais. Bom, estabilidade no trabalho é uma delas, acesso a condições básicas de sobrevivência, cultura, esporte, então a gente pode falar também em terapias alternativas e, obviamente, um sistema de saúde que seja bem fundamentado para que a pessoa tenha um acompanhamento contínuo, né, de qualidade. Isso nós estaríamos falando em todos esses fatores impactando a saúde mental desse ser humano. Nós estamos falando de fatores de hoje. Mas se a gente falar numa teoria de Freud, por exemplo, que vai dizer que a teoria do inconsciente, que isso pode ser resultado de um trauma, de um flagelo de humor, de impactos na primeira infância, ou até mesmo na vida uterina, quer dizer, como que você separa esses 2 fatores numa visão da psicologia, na visão mais freudiana da psicanálise? Sim, a gente precisa, sobretudo, escutar o sujeito, né? Então, quando a gente recebe ele na clínica, ele vai falar se aquilo que ele passou durante a infância, se algum tipo de trauma que ocorreu, incide, atravessa esse sujeito de tal forma que a vida se torne insustentável. Pode ser que 2 pessoas que tenham sido abusadas na infância, uma tenha uma saída para essa direção e outra não tenha. Não que as duas não possam ter saídas saudáveis para essa situação que ocorreu. Correto. Elas podem. Em síntese, a gente faz lembrar aquela frase aí que tinha aí num programa evangélico, fala que eu te escuto, né? É o princípio da investigação na psicologia e na psicanálise, correto? Sim, sim. Nathan Barbosa, a pandemia da Covid, ela já foi, tem aí um resquício, mas você acha que hoje nós estamos vivendo, em vez da pandemia da Covid, estaríamos vivendo a pandemia da infelicidade? Olha, durante a pandemia houve um aumento exponencial de, pelo menos, diagnósticos de depressão, de transtornos de ansiedade. Então, a gente está falando aí para mais de 90% de mais diagnóstico durante a pandemia e cerca de 6, 7, 8% de ansiedade. E aí a gente pode se debruçar sobre isso para pensar o seguinte, olha, a pandemia ou ela intensificou um estado de sofrimento mental, ou as pessoas passaram a procurar mais atendimento médico, atendimento psicológico durante a pandemia. Mas, de fato, a gente, após a pandemia, está tentando se reorganizar em termos psíquicos, né, para poder ver como essa nova dinâmica de vida vai funcionar para a gente. Perfeito. Podcast Moacir Cabral, em conexão com o mundo. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio,
comércio forte e cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. E assim o podcast Moacir Cabral, nesse primeiro episódio. Só que, vamos devagar. É um programa para a gente refletir, para a gente pensar, a gente questionar, tirar dúvidas. Não vamos nos deprimir. Mas estávamos lá na pandemia. E por falar em pandemia, ela trouxe com força o trabalho home office. Até onde essa coisa de ficar preso no trabalho home office, ela impacta na doença mental? Sem dúvida ela impacta, porque a gente pede ainda mais a conexão que existe com as coisas de fora da casa, né? A gente fica um pouco mais embotado dentro do nosso quarto, do nosso escritório, e às vezes a gente fica com uma família, a gente mora com famílias, né? Então a gente ainda precisa passar mais tempo com os nossos familiares. Isso pode incorrer em alguns desencontros. A gente não pode nunca perder de vista a necessidade, a importância que existe no relacionamento com o outro. Então, manter-se no mundo, se relacionando, manter uma rede de apoio que seja existente, boa. Você fala, quer dizer, ter medidas na vida que contribuam para um grau de felicidade, para ter um enfrentamento com essa situação. Perfeito, medidas que a gente possa, a partir de um relacionamento com outra pessoa, um relacionamento saudável, ter um pouco uma dinâmica saudável, uma dinâmica de felicidade, sim. Mas afinal, Natan Barbosa, o que é depressão? O que é ansiedade? Qual é a diferença da depressão para a ansiedade? Essa é uma boa pergunta. A depressão, ela normalmente está associada muito à perda de desejo, né? Uma ausência de desejo. Então, eu já não quero mais viver, eu já não quero mais fazer, eu já não quero mais estar num lugar ou então me relacionando com uma pessoa. Então, acho que a dinâmica do sujeito com desejo norteia um pouco na clínica como a gente vai observar a possibilidade de um fenômeno de depressão ou não, né? Eu acho importantíssimo, desde já, a gente pensar que o diagnóstico ele existe, porém ele não deve ter um peso enorme na vida do sujeito. O que isso significa? Né? Você não é definido pelo seu diagnóstico. Né? Eu vejo um movimento das pessoas procurando ajuda psicológica, acompanhamento psicológico a partir dos sintomas, e aí elas fazem um checklist de sintomas para saber o que elas têm. E aí, então, a partir da internet eu consigo descobrir qual é o diagnóstico que eu tenho. E isso é muito maléfico, isso de forma alguma ajudaria alguma coisa. Por quê? A gente vai saber sobre a possibilidade de um sintoma dentro de uma clínica com um profissional. E aí não é saber só o diagnóstico, é saber o que fazer com ele. Então não adianta a gente descobrir o que tem, e aí a maioria das pessoas descobrem para poder tomar um remédio. Então essa dobradinha, né, diagnóstico, remédio, ela está muito presente no discurso das pessoas como se fosse a solução, e não é. E pelo contrário, é muito ruim a pessoa que fica ali fixada com uma ânsia de ter um diagnóstico como se aquilo ali fosse definir a vida dela de alguma forma, positivamente ou não. E na maioria das vezes é ruim, né, porque nenhum diagnóstico é... Há um estudo, Natan, que é o que parece indica que no Brasil nós temos uma morte, né? Por depressão, por transtornos, um suicídio, né? Uma morte por suicídio, um suicídio a cada 45 minutos. E a cada morte, 20 tentativas. Esses números realmente eles são elevados para um país como o Brasil, né? São elevados. O recorte que a gente fez sobre trabalho e renda, ele existe, e aí você falou sobre tentativa, né? É importante a gente saber que existe uma diferença de gênero, é importante para a gente pensar. Os homens, eles fazem o suicídio com uma assertividade, com uma taxa eles conseguem praticar o suicídio com uma incidência maior do que as mulheres. As tentativas de suicídio são maiores no gênero feminino, mas a efetividade de um suicídio é maior no gênero masculino. E aí a gente pode pensar o porquê, né? Qual é a cultura que existe por trás disso? A cultura da masculinidade está aí para dizer o seguinte: olha, os homens têm mais acesso a meios letais.
Enquanto as mulheres, pelo contrário, além de não terem acesso a meios letais, elas têm uma relação diferente com a própria saúde. Então elas procuram ajuda com mais incidência, elas têm uma forma de organizar que é diferente dos homens. Então a gente precisa, inclusive, né, diminuir essa coisa de que homem não se cuida, homem tem que se cuidar. Como você falou, esse cuidado que cada um deve ter, a gente lembra que há um preconceito de determinadas pessoas em procurar a ajuda profissional. Esse bloqueio em procurar ajuda já é um sinal de transtorno? O bloqueio em procurar ajuda, não. Mas existe uma dinâmica no discurso das pessoas bem sintomático, que é de achar que psicologia, né, que o acompanhamento psicológico é para coisa de doido, de maluco, né? Só que isso não procede. A maioria das pessoas que eu atendo, inclusive, não tem nenhum sintoma grave. Elas são pessoas que estão ali às avessas com o que eu disse, o trabalho, a relação com o esposo, com os pais. Então, a gravidade nem sempre existe dentro de um acompanhamento psicológico. Mas a gente se angustia, a gente sofre e pode se relacionar de uma forma diferente com isso. Então é na clínica que a gente vai saber com esses problemas. Nós vamos falar agora sobre a questão da campanha Setembro Amarelo. É uma campanha que tem por finalidade esclarecer, acender o sinal, dar o sinal de que há um perigo, o perigo do suicídio, a prevenção ao suicídio. Você acha que essa campanha ainda é muito pouco para os números tão tristes que nós temos no país? É pouco, é pouco. Eu acho que é um fenômeno, inclusive, recente, né? Isso da gente compartimentar as datas de luta, comemorativas, enfim, compartimentar em meses e ter um mês para cada tipo de assunto, né? Eu acho que é um fenômeno um pouco obsessivo até, mas é importante, porque se não fosse isso também é possível que a gente não falaria de suicídio, ainda mais sendo um tema tabu que é. Mas, de fato, a gente precisa falar mais vezes ao longo dos anos, né? Com mais intensidade, propor mais coisas em relação a cinema, 7 artes, enfim. A gente precisa tornar esse debate, que ainda é um tabu, um pouco mais corrente no discurso das pessoas com responsabilidade. Aí é por isso que é importante ter um profissional, alguém que fale de um lugar ético, né? Podcast Moacir Cabral em conexão com o mundo. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. Natan Barbosa, você abordou aí o comportamento do homem, o comportamento do ser humano diante de um quadro de depressão ou de ansiedade. Mas quais são os sintomas que a gente pode observar para cuidar do semelhante? Quer dizer, como que eu posso, dentro da família, dentro do grupo de amigos, de escola, de trabalho, observar esses sintomas de desejo de suicídio, de depressão e de ansiedade? Você comentou sobre a necessidade da gente ficar atento uns aos outros, né? Isso é uma postura muito ética. Quando, na verdade, a psicanálise, por exemplo, ela ensina que você deve fazer uma imersão na sua própria vida para você se conhecer. Sim. Mas é preciso se conhecer para que eu possa entender também o transtorno de quem está ao meu lado. Seria isso? Pode ser, seria perfeito, seria bom. É importante que isso ocorra dentro de um... Então vamos ouvir Natan Barbosa. Mas assim, é uma postura ética porque é isso, né? A gente está numa contemporaneidade de individualidade, individualismo, de egocentrismo. Então, quando a gente tira os olhos de nós mesmos e passa a observar como que o outro está, a gente tem a atenção para, por exemplo,
prevenir a possibilidade de um suicídio. Isso, olha só, a responsabilidade que a gente tem para com o outro de ficar atento a esses sintomas. E aí, quais são? Né? Eu acho que os principais sintomas, apesar de que balizar o desejo de morte apenas por sintomas é um pouco irresponsável, mas dá para as pessoas ficarem atentas, por exemplo, ao isolamento de uma pessoa. Então, a pessoa sumiu, não quer falar mais com ninguém, não quer ter mais contato. O isolamento pode ser uma sintomática muito presente em relação a desejo de morte, desejo de finalizar a própria vida. Né? A gente tem, então, isolamento, a gente tem falas depreciativas, autodepreciativas, a gente tem esfoliações no próprio corpo. Então são sinais que as pessoas precisam ficar atentas, principalmente os pais. Né? A gente está falando aqui de uma juventude que está bastante às avessas com o seu próprio desamparo e, portanto, isso coloca questões existenciais na mente dos jovens. Né? E uma delas é por que viver? E existe muito motivo para viver com desejo, para conquistar as próprias coisas, né? Para ter um relacionamento com as outras pessoas. Então ficar atento a isso é importante. Podcast Moacir Cabral em conexão com o mundo. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. Podcast Moacir Cabral, semanalmente, uma produção da Cabo Frio TV, com transmissão para mais outras 16 cidades do estado do Rio e em conexão com o mundo, através do Facebook, através do YouTube e através também do Instagram. O programa tem um apoio do jornal Folha dos Lagos há 33 anos ao seu lado. Aliás, quero lembrar de que a Sofia Editora está com diversos livros, diversas produções literárias. Essa aqui é uma delas. Não sei se está pegando bem aí, mas Revolta do Cachimbo, da professora Gessiane Nazário, é uma das mais de 40 obras já lançadas pela Sofia Editora. Quem desejar comprar aí uma dessas obras, tem inclusive a Cabisteza, da Mary Damasceno. Você já leu Não, Cabisteza? não tive a oportunidade de ler. E a Revolta do Cachimbo? Também não. Também. Então, esse vai ficar de presente para você, que é uma gentileza do Rodrigo Cabral, que é o editor da Sofia Editora. Muito obrigado. Lembrar também, gente, que nós temos uma produção mensal cultural de lazer, que é o Sunset Boulevard. Nessa última sexta-feira, do dia 8, nós tivemos um belo espetáculo da banda Música Sem Frescura, com João Pires e companhia. Um grande sucesso. Bossa Nova, jazz, MPB, blues. Agora, a boa novidade. A mesma banda volta em outubro, no dia 13, no mesmo local. No calçadão de eventos ali do Boulevard Canal, sempre a partir das 19h30. Sunset Boulevard, bem do jeito que a gente gosta. E a gente volta a conversar então com o Natan. Nós vamos saber agora sobre, diante desse quadro, que eu não tenho base para dizer que os números são alarmantes ou não, mas para mim me impacta muito quando a gente vê falar nesses números de suicídio, de pessoas acometidas com as mais diversas neuroses, psicoses, mas nós estamos falando assim, na clínica é assim, no tratamento é assado. E as políticas públicas? Aquele que não tem condições realmente nenhuma de buscar um tratamento na rede privada. O que é que nós temos, de fato, de política pública? Felizmente a gente tem um Sistema Único de Saúde, né, Cabral? Porque se não fosse isso, nós estaríamos desamparados em relação
ao que nos acomete. E aqui em Cabo Frio existe uma rede bastante encorpada, né? A gente precisa pensar em situações diversas, né? Primeiro, a pessoa que está ali às avessas com as próprias angústias, que não tem uma ideação suicida, mas que precisa cuidar da sua própria saúde mental. E aí a gente tem dispositivos de saúde mental aqui na cidade, como, por exemplo, a possibilidade de ser atendida no ambulatório, no hospital, num tratamento clínico constante. São através das chamadas CAPs? Não, aí o CAP seria para as pessoas que têm um transtorno grave e persistente, né? Psicose, esquizofrenia, a pessoa dentro desse dispositivo tem um acompanhamento de psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, e lá a dinâmica vai ser diferente, com oficinas, não somente restrito ao atendimento clínico. E aí a gente falou então de ambulatório, de CAPs, para pessoas que estão em tratamento, mas aquelas que tentaram tirar a própria vida. E aí são atendimentos de emergência que vão para a UPA. O atendimento emergencial de urgência, ele é feito aqui na cidade, na UPA. E os CAPs, hoje, no âmbito municipal, a política pública hoje, nos municípios, através do CAPs, elas são eficientes para esse enfrentamento? No papel, elas são bastante eficientes. Na prática, a gente começa a incorrer os riscos da realidade, né? Os problemas da realidade, que é a falta de insumo, falta de profissional, capacitação continuada, excesso de trabalho. Então, no papel, assim como a maioria das políticas públicas aqui no Brasil, né, ela funciona perfeitamente, só que ao efetivar isso, a gente começa a ter que lutar por esses direitos. CAPs, na verdade, hoje ela substitui o que antes a gente chamava de manicômios, não é isso? Não exatamente. As pessoas que saíram do manicômio por conta da luta antimanicomial, elas foram para residências terapêuticas, né? As pessoas que não têm nenhum tipo de autonomia, que não têm familiares para terem cuidados, elas vão para uma residência terapêutica, como o próprio nome diz, ela funciona como se fosse uma residência. Então lá eles têm um dia a dia de compra de mercado, têm um dia a dia de autonomia, eles conseguem sair acompanhados dos profissionais, mas não é uma casa compartilhada com pacientes e apenas com profissionais, né? Então, quando não tem autonomia, não tem família para cuidar, residência terapêutica. Agora, as pessoas que conseguiram ir para as suas famílias e têm uma certa autonomia, sim, elas são acompanhadas pelo CAPS, né? Então, pessoas com transtornos graves e persistentes, psicose, esquizofrenia, elas são acompanhadas atualmente no CAPS. A pessoa que tem o espírito, uma espiritualidade evoluída, até onde isso pode causar confusão no olhar do profissional, do psicólogo, Nathan Barbosa, até onde isso pode causar alguma, sei lá, eu digo assim, algum impacto entre a espiritualidade e o transtorno mental? A religiosidade está bastante presente na minha clínica, muito bem-vinda. Eu sempre peço para que os pacientes falem sobre a própria religiosidade, porque a gente está num país cristão, né, de maior quantidade de pessoas cristãs, e a religião ela está presente na vida desses sujeitos, né? Não exatamente, eu não fico num lugar de alguém que fala sobre a minha própria religião ou que fala sobre a necessidade, a importância ou não de uma religião, mas a religião está aí, aparece na clínica e a gente tem que manejar ela. Mas como que você vê? A espiritualidade elevada de um ser humano, ela causaria um transtorno mental, ou o transtorno mental surgiria em função daquela religiosidade além do limite? O limite entre o saudável e o patológico, eu acho que está na forma como o sujeito se relaciona com a religião. Qual é o sentido, qual é o lugar que a religião ocupa na vida desse sujeito. Então, por exemplo, se tiver num processo de alienação muito grande a essa religião, a ponto de parecer uma perda de realidade, a ponto de isso definir de forma bastante incisiva a saúde dos relacionamentos dessa pessoa. Então, por exemplo, eu, a partir da minha religião ou por causa da minha religião, infrinjo mal a outra pessoa. Ou então eu não me relaciono com um tipo de pessoa e causo mal a ela. Ou então, enfim, não posso estar com essa pessoa ou me relacionar, ou então respeitar por conta da minha religião. Isso é gravíssimo, não que seja considerado um transtorno, mas com certeza é uma falha ética muito grande. Agora, em relação ao que é o transtorno,
o limite entre saudável e patológico talvez seja na perda da realidade, né? Enquanto tiver algum sentido, alguma consciência sobre o que se faz ali em relação à religião, tá tudo bem. Existe uma discussão que é recente, depois da entrevista do Fantástico, sobre aquela menina que tinha várias personalidades. Não sei se você viu. O distúrbio dissociativo de identidade. Isso. Né? E aí isso levantou, né, o debate sobre as múltiplas personalidades e quando isso é um transtorno e quando não é. E aí um amigo veio me perguntar, olha, você viu isso? O que aconteceu? Eu falei, rapaz, você é de qual religião mesmo? Ele, eu sou da religião de matriz africana. Falei, olha, existe uma dissociação da personalidade pela via da ciência, pela interpretação da ciência, de que as pessoas que estão ali incorporando um santo ou outro, há uma dissociação da personalidade. Isso é completamente aceitável, não é um transtorno, entende? O limite entre o normal e o patológico, né, o saudável e o patológico, ele também passa por uma convenção social. Então, por exemplo, a gente tem múltiplas personalidades. Isso também ocorre em pessoas sem religião, tanto é que é capaz que num show a gente comece a chorar, a gente comece a se sentir de uma forma completamente diferente, a ponto de se reconhecer uma outra personalidade aristotélica, né? Isso. Perfeito. A ponto de se reconhecer outra pessoa, né? Não se trata, no transtorno de personalidade, de uma perda da consciência, né? Então isso significa que outras pessoas podem ter, não é uma coisa, a gente não é um bloco, né? A gente é capaz de se colocar de uma forma em um lugar, se colocar de outra forma de outro, e isso é completamente aceitável. Agora, a questão do distúrbio dissociativo, ele tem uma origem bem diferente dos quadros comuns de depressão e ansiedade, não? A origem, pior que não. É como a pessoa lida com o que aconteceu, mas normalmente aí, a gente tem pouquíssimos casos de transtorno de personalidade, né? Mas dá pra gente analisar... O transtorno de personalidade, a pluralidade de personalidade, ela teria sua origem lá nos traumas, lá atrás. Exato. Tanto quanto qualquer um de nós. Agora, a forma como a gente se relaciona com esse trauma, a saída que a gente vai encontrar para ele é diferente para cada um. Falar, escutar e falar. Sim. Falar e escutar. Sim. Esse é o melhor remédio? Esse é o melhor remédio. A indústria mundial, ela despeja bilhões de dólares anualmente na produção de medicamentos para essas doenças, neuroses, psicoses. Segundo aí, só perde, ou é mais até, do que a indústria bélica. Também, se fosse o inverso, seria pior, né? Você acha que o tratamento dos transtornos, através de medicamentos, ele não acaba trazendo ainda sequelas muito mais graves do que uma simples depressão, ou uma ansiedade, angústia? Vamos chamar um simples chororô, mas vai lá e vai se curar com os lexotanos da vida. Existe uma tendência a patologizar processos humanos, né? Expressões de vida que não necessariamente significam transtornos. A gente precisa ter um olhar crítico em relação à indústria farmacêutica, né, porque elas estão lá para poder vender remédio. Então, dá para a gente encarar, inclusive, como uma ideologia, né? É uma ideologia de pessoas, né, de fabricantes de remédios que estão convencendo, tentando de qualquer maneira vender o seu produto. Tanto é que existe uma diferença cultural muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos, porque aqui não é permitido fazer propaganda de tarja preta na TV, mas lá é. Enquanto nos Estados Unidos é uma loucura, né? E é uma Eles loucura. falam, deixe de chororô, tome isso e aquilo, e por aí vai, né? Sim, e aí é curioso porque lá isso é permitido no horário comercial da TV e aparece há mais tempo falando sobre os efeitos colaterais do remédio do que sobre os benefícios. E é curioso, porque lá não é igual aqui com os remédios, né, biológicos, né, que aquele tempo de fala dos efeitos colaterais é em 3 vezes 0, igual do WhatsApp, você coloca assim, é rápido. E lá não é, lá é lento, lá eles têm que falar de uma forma normal, né, não rápida. E aí toma mais tempo do comercial os efeitos colaterais do que os benefícios.
Então, a indústria farmacêutica ela está aí para vender remédio, a gente precisa ter um olhar crítico e não cair naquilo que eu disse, né? A gente não precisa ficar numa ânsia de diagnóstico para poder tomar remédio. A gente não precisa ficar numa ânsia de tomar remédio como se fosse a solução das coisas. Não é. É uma suspensão temporária enquanto você toma o remédio dos sintomas que você sente. E aí, no meio a tudo isso, né? Dessa guerra que se estabeleceu da indústria farmacêutica por vender mais remédios, surge então aquele casal, ela é microbiologista, se não me engano, Natália Pasternak, e o marido Carlos Orsi, Que Bobagem. Escreveram um livro, o título é esse, Que Bobagem, em que eles tentam desfigurar o legado de Freud com relação a... Quer dizer, a teoria do inconsciente que ele colocou, considerando a psicanálise como uma pseudociência. Como que você analisa isso? Olha, eu analiso que existe uma ânsia dos cientistas de acharem que o seu método científico ele é o melhor, ele é o único possível. E aí a gente está falando de um método que ela utilizou. Como você bem disse, ela é microbiologista, então ela está de uma área de ciências biológicas, né? O método que se usa para estudar fenômenos biológicos, ele é completamente diferente do método que se usa, do método científico que se usa para estudar fenômenos psíquicos, né? A gente pode falar de remédio, pode falar de neuro, mas a gente está falando de sofrimento, de angústia, de algo que não está amparado pela carne, pela biologia, pela neurobiologia, não está amparado dessa forma. E aí ela me vem e fala que a psicanálise não está conforme esse método que ela acha que é o melhor, o único, o método mais legítimo de todos, quando na verdade não é. A gente, na psicanálise, tem um rigor teórico importante, a gente tem um rigor com a clínica que é sobretudo ético, no sentido de que a gente não está à mercê, por exemplo, de um discurso patologizante, de um discurso de enfiar medicamento a qualquer custo, como se fosse a melhor coisa do mundo, ou no discurso que vai para um lado de, aí sim, pseudociências que não poderiam ajudar o sujeito de uma forma positiva. Então a gente está realmente fora do método científico usual, comum, porque ele não serve às ciências da psicologia, e contrário a isso, a gente não quer se enquadrar no método científico que ela comentou, porque é positivista, ele fala de um lugar, inclusive, que é de um lugar neoliberalista, no sentido de, olha, isso aqui ele serve a demarcar um sistema de classes diferentes. Perfeito, perfeito. Esse casal, a Natália Pasternak, microbiologista, não é psicóloga, não é psicanalista, e o marido é jornalista. É o que salva aquele jornalista, né? Mas nem todos são iguais. E eles lançaram o livro sobre essa questão, em que eles fazem esse enfrentamento ao pensamento freudiano. O livro é Que Bobagem, não é? Isso. Pois é. Freud deveria ter escrito lá, desde 1856, quando ele nasceu, né? Morreu lá por 1930 e pouco, deveria ter escrito Que Bobagem, né? Escrito, que neurose, né? Que neurose. Aliás, melhor ainda, quanta neurose. Esse é o podcast Moacir Cabral, em conexão com o mundo. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. Podcast Moacir Cabral, em conexão com o mundo. Uma produção da Cabo Frio TV, com transmissão para outras 16 cidades do estado do Rio, e também no Facebook. Estamos também no YouTube, no Instagram,
Temos o apoio do jornal Folha dos Lagos e o patrocínio da Ecomix, Gestão Ambiental, Instituto Ecovida, a CDL Cabo Frio, o Shopping Canal, Barbearia Boulevard, apoio do jornal Folha dos Lagos. Aliás, a Folha dos Lagos, toda sexta-feira, em todas as bancas. Um jornal com história. São 33 anos de história. Um bom tempo, não é? Bom tempo. Nós estávamos lá falando da Pasternak, do Carlos Orsi, sobre... E aí a gente vai a Freud, né? Hoje, a teoria do pensamento, a teoria do inconsciente, ela continua impactando ainda o pensamento da filosofia, da psicologia? Continua de uma maneira até mais autônoma do que antigamente, né? Hoje as pessoas, elas são denominadas psicanalistas, né? E não somente psicólogos, sabia disso? Pode ser um historiador, um estudante, um profissional de letras, qualquer pessoa que se quiser se haver com a psicanálise é muito bem-vinda. Não precisa nem de ensino superior. Agora, para você praticar a psicanálise é outra história, é preciso ter responsabilidade, não vai fazer isso de um dia para o outro. Mas o estudo da psicanálise, a formação em psicanálise, ela é aberta a todos e todos vão ser muito bem-vindos. No ensinamento, no pensamento de Freud com relação ao inconsciente, ele coloca os diversos traumas, o período de sofrimento, quer dizer, o sofrimento humano desde os seus primeiros minutos de vida. Hoje, quem mais aplica isso daí? A psicologia, ela aplica na mesma intensidade da psicanálise? A maioria aliás, nem todo psicólogo é psicanalista, mas quando o psicólogo decide por uma abordagem psicanalística, como é o meu caso, ele vai aplicar as teorias, as técnicas de Freud, que são, sobretudo, baseadas na fala. A gente disse aí, né, o quão importante a fala é fazer com que o sujeito fale e não apenas falar por falar, não se trata de um desabafo, né? Muitas pessoas acham que o psicólogo é um lugar que você vai somente desabafar. Não, isso aí você faz com um amigo, faz numa mesa de bar. Agora, é para além disso, né? É para além de um desabafo porque você vai se haver com as questões que você se queixa. Então, é importante verificar qual é a responsabilidade que você tem na desordem que você se queixa. Essa é uma frase importante do Freud. Ela vai levantar, investigar como o histórico desse paciente se relaciona com as coisas que ele vive hoje. Perfeito. Né? A gente fala muito em depressão, fala na ansiedade, na angústia, na tristeza. Mas quais são hoje os transtornos, a doença mental, as doenças do ser humano, a doença mental, que mais se destacam, além da depressão, ansiedade, angústia, tristeza, por aí? Além dessa, a gente pode falar de transtorno de pânico, que está ali bem próxima, né? Mas, como eu disse, é problemático a gente verificar as pessoas a partir dos seus transtornos, né? Porque existe hoje uma tendência a patologizar tudo, e isso é bastante questionável. A síndrome de pânico, ela é uma consequência de um estado depressivo evoluído? Não, essa é uma diferença importante, né? A diferença entre depressão, ansiedade e pânico. Né? A gente disse que depressão está muito mais ali do lado da questão da ausência de um desejo para fazer qualquer coisa. A ansiedade e o pânico são coisas diferentes. A ansiedade, no sentido de estar muito às avessas com as expectativas, né? Então, estou me sentindo ansioso em relação a uma questão objetiva, real, né, que eu consigo nomear. Já o transtorno de pânico não, acontece em qualquer lugar, a qualquer hora, o sujeito não consegue dizer muito bem sobre aquilo, né, da onde vem, o porquê. Então é nesse processo que a gente vai fazer com que ele fale para a gente tentar investigar o que aconteceu, o que aparece nos pensamentos desse sujeito, para que ele fale e elabore isso de uma maneira saudável. A questão, Natan, do morador de rua, né? Qual a análise que você faz e em que grau de transtorno, qual o grau de transtorno que acomete esse morador em situação de rua? Assim, não dá para a gente pensar que pessoas em situação de rua são necessariamente pessoas com psicose, com algum transtorno relacionado à esquizofrenia. Perfeito. Dá para a gente pensar algo em comum em relação ao consumo de álcool e outras drogas, né? Que também nem sempre é o motivo que levou as pessoas à rua. A gente pode falar como principal motivo de uma pessoa estar na rua é justamente o que passou por toda a nossa conversa, que é a necessidade das pessoas se perceberem e se apoiarem. Então, a pessoa que está em situação de rua, antes de mais nada, na maioria das vezes, ela é uma pessoa que rompeu a maioria dos seus vínculos, que não tem uma guarida para poder
se apegar, estar, ter um conforto, ter uma companhia e, sobretudo, ter uma casa, né? A gente está falando de pessoas sem casa. Então, a gente pode pensar que uma pessoa em situação de rua, ela precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ela precisa tentar diminuir os danos do consumo excessivo de álcool e aí, então, tentar sair dessa situação no sentido de fazer laço com as outras pessoas e ter uma segurança alimentar, de moradia e por aí vai. O bom jornalismo recomenda que não se divulgue os casos de suicídio. Qual é a sua opinião sobre isso? Existe um manual da OMS falando qual é o melhor formato para que os jornais, as pessoas se refiram ao suicídio e noticiem, né? Não significa necessariamente não falar sobre o suicídio, mas é ter muitas ressalvas em relação a como noticiar. Como, por exemplo, não dizer como ocorreu, onde ocorreu. Enfim, é preciso ter muita responsabilidade porque o suicídio ele é um fenômeno de muita identificação, né? Então, quando você diz como, onde, quem, até mesmo quem, né? Isso tem um poder de identificação muito grande. Aquela pessoa que já está com uma ideação suicida, ela vai de alguma forma se identificar e achar, olha, minha saída então é essa, a minha situação é a mesma que a dele, significa que a minha saída também é, então por isso que a gente precisa ter muita responsabilidade. Eu diria assim, como que as empresas hoje poderiam repensar essa conscientização acerca dos transtornos mentais e nesse embalo da campanha do Setembro Amarelo, como se poderiam repensar a situação para oferecer ambientes mais acolhedores, mais humanizados em seus espaços de trabalho? A gente falou aqui, eu trouxe um recorte sobre o trabalho e renda, né, e coloquei o trabalho como um lugar central na vida do sujeito a ponto de ser um dos fatores possíveis para que eles retirem a própria vida. Então, é importante a gente falar sobre saúde mental dentro dos espaços de trabalho e, sobretudo, sair dessa lógica neoliberal que eu falei, né, de disputa, que o sujeito precisa se entregar ao trabalho de qualquer jeito e a qualquer custo, né? E a gente fala neoliberal por isso, né? Porque antes, no momento que a gente identifica no recorte sociológico, né, como um momento liberal, a gente protegia o trabalhador para que ele produzisse mais. Uhum. Hoje, a gente está falando de um outro lugar, é um lugar que sacrifica o trabalhador para que ele produza mais a despeito da sua própria vida, da sua própria saúde mental. Então, é um fenômeno muito mais descartável entre os sujeitos, né? E a gente não pode ceder a isso, a gente precisa olhar com um olhar crítico e na relação do outro ter uma relação ética, né, que não reforce esse sentido de descartável. Nós não somos descartáveis, né? Nenhum ser humano é. O Natan Barbosa, ele andou escrevendo aí, não sei se escreve ainda, confesso que escrevendo artigos no jornal Folha dos Lagos. Continua ainda colaborando? Ainda não. 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 Tá, não. Certa vez você escreveu de que se colocou a sua posição contra essas campanhas de não dê esmola. Como que você coloca hoje? Sim, contra as campanhas, porque foi uma tendência ali das prefeituras, principalmente, começarem campanhas nas suas próprias cidades, falando para os cidadãos não darem nenhum tipo de ajuda para as pessoas em situação de rua, como se isso fosse a solução para que se diminuísse a quantidade de pessoas em situação de rua. Isso opera de uma lógica completamente devastadora, né, mortífera, porque é trabalhar em cima de uma lógica de retirar qualquer chance, qualquer acesso da pessoa em situação de rua a ter meios de sobrevivência. Então é como se a gente cortasse a possibilidade dela ter uma sobrevivência, que a gente está falando de comida, Então é como se a prefeitura meio que pedisse para as pessoas não darem comida para as pessoas em situação de rua, fome. A quem tem fome. Não alimentar quem tem fome. Exato. Deixa morrer, né? Exato. E ao mesmo tempo em que a própria prefeitura, todas elas, têm muitas deficiências no sistema de atendimento à pessoa em situação de rua. São deficiências que vão desde a inflexibilidade na relação da pessoa em situação de rua com o lugar que ele ocupa. A pessoa dentro de um espaço desse não tem autonomia quase que nenhuma, ela fica submetida. Nem a gente faz isso. Nós estamos em Cabo Frio, onde o podcast é produzido, mas em conexão com o mundo que nós falamos. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube,
em emissoras de 16 cidades do estado do Rio, mas e nessas cidades, a maioria tem um volume enorme de royalties do petróleo. Por exemplo, Cabo Frio, onde estamos, você não acha que é muito dinheiro numa cidade e não ter uma política pública de acolhimento dessas pessoas em situação de rua, de menores infratores nas ruas? Quer dizer, não falta prioridade? Gente é prioridade. Acho que falta isso, não? Falta, né? Acho que falta uma forma mais efetiva, mais compromissada, mais ética em relação a onde é investido o dinheiro público, né? Então a gente passou pelos últimos anos um sucateamento muito grande das políticas públicas de assistência social, de saúde no geral, né? Mas sorte que a gente também tem um sistema único de assistência social. Então, o mesmo organograma de equipamentos, de dispositivos que existe aqui em Cabo Frio, existe na maioria das cidades. Então é sempre um CREAS, é sempre um CRAS, é sempre uma casa de acolhimento. E aí a gente precisa pensar o seguinte: como que a gente pode fundamentar um atendimento bom para que se efetive a possibilidade de uma pessoa sair das ruas? É investindo em atendimento, é investindo em profissionais. Eu perguntaria, do outro lado, como que a sociedade poderia se organizar de forma a exigir da gestão pública essa prioridade? Estabelecer gente como a prioridade número 1 no governo. Ter conhecimento sobre como funciona o sistema único de assistência, de saúde, né? Porque sem esse conhecimento a gente fica à mercê do que dizem para nós. Então, sobretudo, ter conhecimento. E eu acho que é a própria sociedade civil se organizar, como aqui na cidade elas têm se organizado, né? Durante a pandemia, a gente fez um levantamento de várias instituições, de pessoas que se organizavam entre elas e distribuíam alimentos para as pessoas em situação de rua. Só que aí a gente tem que questionar o seguinte: caridade por caridade, ela vai alimentar, mas vai finalizar ali. Agora, uma associação, uma parceria entre o poder público, uma implicação ética dessas próprias pessoas que fazem caridade com a pessoa em situação de rua é, por exemplo, você acrescentar uma escuta, porque não é só chegar lá, dar a comida, dar as costas e tchau. Não, é escutar o que a pessoa quer falar, qual é a história de vida dela, onde que ela pode ter acesso a um tipo de tratamento, um acompanhamento para poder sair daquela situação. O primeiro episódio do podcast Moacir Cabral está chegando ao final. Com muita alegria, apesar de um tema, depressão, ansiedade. Mas nós não vamos deprimir com isso. Ao contrário, nós estamos sempre mais atentos para a gente se conhecer e no nosso autoconhecimento estar pronto para ajudar, ouvir, escutar e falar. Obrigado, Natan Barbosa, pela sua participação nesse primeiro podcast Moacir Cabral. Cabral, é uma honra poder ser essa inauguração, né, com um assunto importante. Agradeço demais o livro de presente, agradeço lá ao teu filho, e é isso, estou sempre à disposição quando precisar. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas.